Muito bem, estamos de volta com o Supermanhã, o ponto alto da notícia aqui pela sua Jovem Pan News. Eu volto a receber aqui nos nossos estúdios a psicopedagoga Salvione Tenório. Ela já esteve aqui falando, a respeito do universo do consumismo que envolve crianças e adolescentes, tá bom? Mas agora uma nova fase, ela vem debater com a gente aqui dentro da nossa programação. As férias escolares. Graças a elas eu estou dormindo agora quase 1h da manhã, né? Porque tá todo mundo acordado com a energia incrível. E a criançada tá aí a fim de brincar. Mas o que fazer? Você que é pai, você que é mãe, como articular uma programação também de férias para seus filhos, né? O que é importante fazer nesse período? A Salvione tem experiência como psicopedagoga e conhece bem essa realidade. E aí, Salvione, quer apresentar, que ideia apresentar para os pais no momento de tanta energia, né, da criançada como das férias? Muito bom dia. Bom dia a todos. Eu trouxe hoje, na verdade, pensando nesse momento de recesso escolar, primeiro falar para os ouvintes a importância desse brincar, para as crianças também para os adolescentes. E pensando nisso como o brincar, historicamente, ele vem presente nas civilizações, né? Nos povos, nas tribos, essa brincadeira está muito presente e faz parte do ser humano. E com as mudanças sociais, esse brincar, apesar de ser observado pelos estudiosos, pelos psicólogos, pelos pedagogos, psicopedagogos, como tão importante, tanto na infância como na adolescência, ele está cada vez mais deixado de lado, né? Por quê? Pelas questões da falta de segurança, pelas questões sociais, pelas questões da falta de tempo dos pais com essas crianças. E hoje, um dos espaços que mais se propicia a brincadeira é na escola. E até porque, assim, se a gente pensar na nossa cidade, que espaços específicos para brincar nós temos com as crianças ou levar os nossos adolescentes? E eu trouxe esse tema hoje pensando nisso. Férias escolares, as crianças ficam mais ociosas. E aí, como a gente pode fazer para tirar essas crianças da frente da televisão, soltar um pouquinho os celulares, tirar da frente do computador, que são atividades que não são tão importantes, né? Quanto a brincadeira nessa faixa etária e que eles já convivem tanto com isso que a gente pode aproveitar esse momento para mudar de alguma forma. É verdade. E o momento é de gastar energia, né? Isso. Porque, obviamente, todas essas atividades, a televisão, o tablet, o celular, faz com que a criança fique parada o tempo todo, querendo comer, porque, obviamente, o cérebro vai estar sendo estimulado e sem gastar energia, né? E isso tudo compromete a própria saúde dela, né? Isso. E às vezes a gente não consegue pensar, a gente acha que o brincar não tem nenhum objetivo maior, né? Não tem nenhuma função maior. Mas eu digo que a criança que não brinca, ela não aprende, porque a brincadeira está diretamente ligada à aprendizagem. E hoje a gente vê tantas questões de dificuldade, de problemas de aprendizagem, e quando a gente vai olhar, faltou o brincar, faltou as atividades que propiciam o brincar. E a gente vê que hoje nos consultórios de terapeutas ocupacionais, as crianças estão indo muito mais para aprender a brincar. Aprender a subir escadas, a subir em algum obstáculo, a pular, a correr. Fazer o próprio brinquedo, Isso, né? Porque eu ainda alcancei essa fase da gente fazer o próprio brinquedo, né? Na época do inverno, brinquedos relacionados a barco, né? Coisas do gênero. No verão, a pipa, né? Obviamente, a brincadeira com os outros, o futebol na rua, ou construir pequenos carros, é claro, já tinha tecnologia, mas não era tanto. E aí fazer carros também com lata, aproveitando até aquela borracha da sandália, né? Havaiana, né? Quer dizer, tudo isso era um processo de construção que mexia com a criatividade e a interatividade com outras crianças, né? Que é a questão, quando a gente pensa no brincar, a gente vê a questão da socialização, né? Porque a princípio as crianças brincam sozinhas enquanto bebês, mas vão crescendo, precisam do outro para brincar, depois dos outros. Os adolescentes também dificilmente brincam sozinhos, que são atividades mais de jogos. Então precisa desse outro, essa socialização, essa criatividade, o aceitar e às vezes construir regras, a questão do saber perder, de controlar, né? Saber aceitar essa frustração e controlar os impulsos porque não conseguiu ganhar. Essa questão desse vínculo também afetivo com os colegas que estão envolvidos no jogo. Então, assim, existem tantas habilidades que são desenvolvidas através do brincar e que a gente normalmente esquece. Então, apesar dos pais não estarem em recesso, alguns estão trabalhando, mas já que as crianças estão com um tempo mais livre, o ideal seria
pensar em atividades, ou em casa ou fora dela. Eu sei que hoje a maioria mora em apartamento, mas quem mora em casa, de repente, com as crianças pequenas, brincar uma guerra de água, por exemplo, brincar no jardim de casa com água. A gente está no inverno, mas o nosso inverno não é rigoroso, propiciar atividades de andar de bicicleta, sair com essas crianças mais para atividades fora, que elas não estejam presas ao celular, presas a equipamentos tecnológicos, para que elas tirem um tempinho disso. Atividades também que propiciam muito prazer, tanto para crianças como para adolescentes, produzir um lanche coletivo para a família, enquanto uns produzem um lanche, o outro arruma a mesa. Escolher um filme legal que possa assistir em casa, no convívio da família. Todo mundo com aqueles potes grandes de pipoca, né? Bem legal. E fazer caverna, né? Com edredom. Você junta os lençóis, eu sou especialista nisso, você junta os colchões, cobre com edredom e bota lá um abajur, né? Dentro, e fica uma luz diferente, e aí conta história, e vai inventando, né? Coisas, né? Eu sou pai de várias bonecas, por exemplo. Então, assim você vai brincando, vai distraindo, vai acalmando também, porque eu já percebi, viu, Salvione, que você tem que ter uma estrutura de brincadeira que tem que cansar durante o dia, e à noite essa brincadeira ela tem que ir favorecendo o corpo também querendo adormecer, porque como eles têm muita energia, o que é que pode acontecer? Pode ser que você, pai, né, em função da demanda do dia, você capote logo e eles fiquem acordados, não é legal. O importante é todo mundo ir naquele ritmo também para ir repousando, é criar uma sequência aí nesse sentido. E quando você falou do filme, é ver o filme e conversar com as crianças, né? É uma oportunidade de esclarecê-las também, né, Salvione? Uma oportunidade muito rica que normalmente no dia a dia não se tem. E se tem um espaço agora que pode essa criança dormir um pouquinho mais tarde, porque está nesse recesso escolar, se pode usufruir isso com a família, é muito interessante. E que existem brincadeiras fáceis para fazer no jardim, como eu falei, a guerra de água, a questão do jogo da sombra, que você fica diante do sol, né, o adulto fazendo alguns movimentos e as crianças imitando. Isso é muito legal para crianças pequenas. E hoje a gente vê, acho que um percentual muito pequeno de crianças sabe jogar dominó, baralho, que eram jogos que a gente jogava em casa com a família, não é isso? Jogos de mesa, jogos de cartas, existe uma variedade hoje. Então, são atividades que as crianças gostam, são atividades prazerosas que elas estão com a família. Então, já que a gente pode aproveitar esse tempo, vamos aproveitar com eles, que realmente é um momento rico e que a gente não tem essa oportunidade sempre. Vale a pena. Agora são 8 horas e 18 minutos, 8 e 18. Para você que ligou o rádio agora, na audiência rotativa do rádio, eu recebo aqui a Salvione Tenório, ela é psicopedagoga e em pauta as férias. Olha só como a humanidade está, né? Houve um tempo que tudo isso era espontâneo, né? Tudo era natural. Hoje a gente tem que lembrar a você pai, a você mãe, aos avós também, que vocês podem voltar um pouco ao passado e ensinar também essas brincadeiras com atividades físicas, né? O elástico, o bambolê, né? O avião pintado na sala, no chão da área, para brincar de avião, joga pedrinha. Quer dizer, isso são coisas que não precisam, não demandam custos e vão ser bastante ricas no tocante ao retorno e à interatividade, claro, entre a família, né? Existe alguma questão, Salvione, hoje envolvendo os jogos eletrônicos, mas com mais dinamismo? Eu descobri que tem um agora que você interage com a televisão dançando, né? Você já viu isso? Você joga tênis, você dança, aquilo ali também pode quebrar um pouco a rotina da casa? Pode, mas eu digo que isso está tão comum na vida deles que se a gente puder mostrar outras possibilidades, porque eu digo, as crianças elas pensam às vezes que só existe o que está posto, o que está sendo colocado. Então, nos momentos que a gente pode propiciar algo diferenciado, eu digo, antes, nas férias a gente ia para a casa da avó, normalmente. Hoje as avós moram mais em apartamento do que em casas. E na casa da vovó é onde a gente ia, andar de bicicleta, a vovó deixava a gente... Normalmente tinha balanço, a vovó deixava a gente fazer algumas traquinagens que eram tão importantes para a gente. Hoje não, então se a gente puder, eles já estão muito acostumados com todos esses brinquedos e jogos que estão aí. Principalmente com a tecnologia, eles sabem muito sobre isso. Então, Dão aula, né? Se eles puderem, se os pais, porque os pais estão nesse comando, puderem propiciar momentos diferenciados. Tem uma família no interior, vamos lá passar um dia no interior, para que essa criança experimente outros momentos de brincadeira. As crianças hoje não brincam mais com água, não brincam com terra, não cavam, né? A questão de estar sempre limpinhos, perfeitinhos, cuidados. As meninas hoje, elas
com essa questão até do consumismo, como a gente falou, elas estão muito adultizadas, né? Então, chapinha o cabelo, não sei o quê, então não pode correr para não assanhar o cabelo, não pode suar para de repente não sair até uma maquiagem. E água nem pensar. Água nem pensar, não se molha, não se suja. E criança precisa muito disso. Então, nesse momento, o que é que eu posso fazer para propiciar isso? Né? A gente às vezes vai para a praia, a gente quase que não vê mais as crianças fazendo castelos, né, de areia, na areia da praia, se a gente observar, porque elas estão ali, aí também se suja, a mãe acha que não pode ter um trabalhinho extra para limpar, porque realmente o brincar normalmente dá um trabalhinho extra, porque precisa ser organizado algumas coisas, tem que depois de limpar, cuidar dessa criança, mas assim, são atividades imprescindíveis. Eu digo, dos 13 aos 18 anos, nessa fase de adolescência, normalmente os adolescentes eles vão ressignificar os acontecimentos da infância. Então, imagina, se a gente propicia atividades prazerosas, interessantes, momentos prazerosos nessa infância, quando ele ressignificar nessa adolescência, vai ficar tudo mais tranquilo. Né? Então, porque esses momentos eles ficam muito marcantes. Então, através do brincar, a criança também ressignifica algumas dificuldades. Tem o jogo simbólico também, onde ela coloca alguns sofrimentos, algumas questões que incomodam para fora. Então, assim, tudo isso possibilita só o desenvolvimento melhor dessa criança. Então, se, enquanto pais, eu posso possibilitar isso, mesmo que eu tenha um trabalhinho extra, na minha percepção, vale a pena. É uma riqueza, né? Tem uma alternativa importante, Salviana, eu estive acompanhando ao longo desse ano, o Parque Municipal, né, voltou a entrar no roteiro aí da vida das pessoas. E há quanto tempo você, pai, você, mãe, não faz um passeio, né, com seu filho e com a sua filha ou os filhos, com cara de aventura, né? Porque o parque é sempre uma descoberta, são os pássaros, é o verde intenso, é um cheiro, um aroma diferente, né, que a natureza oferece, a possibilidade de ver animais diferentes também, em grupo, né, que também acontece essas visitações, é uma alternativa também esses passeios. E as antigas colônias de férias, né? Não sei se ainda tem tanta prática como era no passado, mas às vezes alguns colégios também faziam, às vezes tinham colônias já específicas, né, também, que ajudam aí na interatividade. Isso também pode ser incluído nesse roteiro, Salvione? Isso também. Eu também não sei se isso está cada vez menos, não sei se a procura não é tanta e está diminuindo a questão da colônia de férias, mas eu penso assim, sei lá, na vizinhança, tipo, uma mãe junto a um grupo de alunos, um grupo de crianças, de colegas, os colegas do filho, e nesse dia ela faz uma atividade com essas crianças. No outro dia, ou daqui a 2 dias, a outra mãe ou o outro casal de pais pode fazer isso. E quando eu digo isso assim, não precisa ser a família pai, mãe, né? A família como a gente imagina. Mas assim, as famílias hoje mudaram muito. Então, de repente, são atividades que o pai pode fazer com os filhos, que a mãe pode fazer com os filhos. De repente, esse pai não está em casa, ou viajando a trabalho, realmente essa família, o casal é separado, às vezes as crianças vivem com avós, mas eu digo, existe coisa melhor do que a contação de histórias, né? Eu digo que uma das funções dos avós é resgatar as histórias, os causos familiares através dessa contação de histórias. E hoje, com essa mudança toda social, os avós cada vez mais jovens, os avós cada vez mais com suas obrigações, né, de trabalho mesmo, não conseguem fazer isso. Mas isso é muito importante também para o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Então, eles estão tão acostumados com o que já está ali, com o que já está posto, então chega na série, vai fazer o quê? Ou assistir televisão, ou ficar no celular, ou ir ao shopping, consumir. E aí, nos tempos de crise, né, também eu penso que os pais devem usar a criatividade para ver de que forma pode pensar em atividades que não sejam tão necessários usar tanto dinheiro. Tipo, uma atividade em casa, que você pode propiciar um lanche, que todos podem se ajudar, que é esse momento de comunicação entre a família, de assistir um filme e refletir sobre esse filme, de conversar um pouco, de perguntar a opinião dos filhos sobre o que assistiram. Vocês estão se conhecendo, é um momento de contato riquíssimo e que não vai trazer tantos custos, né, para a família nesses momentos. Então, mostrar, e que o ideal é mostrar, quanto mais sair com atividades diferenciadas do que normalmente as crianças já têm, isso aí é o importante. E aí a gente pode pensar, estamos no inverno sim, mas nossa cidade é um inverno leve, né? Então,
dá para ir à praia em algum diferente, né? Dá para ir à praia em alguns diferente. dias, dá para propor até uma caminhada com essas crianças, né? Isso fica tranquilo. Muito bom. Para você que ligou o rádio, estou aqui com Salvione Tenório, ela é psicopedagoga, está dando alternativas, né? Para você, claro, curtir as férias aí com seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, também nesse período, tá? Obviamente, fugindo à rotina. A proposta que ela está trazendo aqui é fugir à rotina, obviamente, a qual as crianças já estão submetidas, né? Porque a tecnologia está consumindo a infância das nossas crianças, né? Então, é fundamental, claro, esse contato, essa interatividade também com a família. Ela está destacando a importância desse contato. Por que é tão rico esse contato de filhos e pais com os avós num momento tão lúdico assim? Porque é assim que a criança se constitui, né? Ela precisa entender que ela está ali também porque tem toda uma história antes dela, né? Quem precedeu ela, né? Então, às vezes a gente conversa com crianças hoje que não sabe nem o nome do avô, às vezes sabe nem a profissão do avô, adolescentes mesmo. Né? Então, sabe dos pais, mas não sabe dos avós. E eles dizem, mas professora, eu não conheço, ele mora no interior, eu não vejo muito, ele não mora comigo. Sim, mas ele existe. Ou de repente, ele já é falecido. Sim, mas ele existiu. Você só está aqui porque você depende de toda essa história. Então, qual é a história dos seus avós? E isso antigamente era comum, contar os causos, né? A avó dizia algumas histórias de família. Olhar álbum, olhar os álbuns, né? De fotos. E mesmo que não tivesse foto, o que ficou na memória desses avós? E esses avós contavam, né? Falava dos tios, dos avós, dos bisavós. E a gente terminava conhecendo essas pessoas como se nós tivéssemos vivido naquela época, né? E hoje não, isso está muito, né? Disperso, né? Os avós... Se não tiver no Face, eles não vão saber. E a gente vê, às vezes, alguns momentos interessantes de fotos tal, nas redes sociais, né? Todo mundo vai visitar a vovó, chega na casa da vovó, todo mundo no sofá, cada um com o celular na mão. Né? Então, como é que vai visitar a vovó? E como é que a vovó tem como interagir? Então, assim, essa interação de que é imprescindível. E todo mundo lembra, né? Pelo menos na nossa geração, nessa geração não tão recente, mas a minha geração, a gente que nasceu na década de 60, 50, a gente tem essas lembranças tão fortes. O cheiro da casa da vovó, o cheiro do bolo, do biscoito da vovó, o cheiro dos guarda-roupas da vovó, que é um cheiro marcante. E esses cheiros, eles marcam a gente para toda a nossa vida, são lembranças. Vovó não está mais ali, vovô não está, mas estão em nós, né? Estão nas nossas lembranças, estão nos nossos corações, estão nas nossas células, no nosso DNA, não tem como separar isso. Então, esse momento, família, eu digo que é muito importante. Às vezes você diz que, eu vou só sentar para fazer um lanche com meus filhos aqui em casa. Mas a forma de você fazer esse lanche, a forma de você realizar esse almoço, aí eu digo, hoje todo mundo só senta à mesa com o celular ou com a televisão ligada, se policia um pouquinho, desliga tudo e vamos ouvir, vamos ver nossos filhos comendo, vamos conversar um pouquinho durante esse momento. Muito bem, está aí as ideias trazidas aqui pela Salvione Tenório, ela que é psicopedagoga, está falando aí, claro, das atividades que podem ser desenvolvidas nas férias. Muito legal ouvir todas essas histórias, até lembrança, né? Eu de vez em quando estou lembrando aqui de frases da minha avó, né? O Diogo gosta de rir com as frases dela, porque realmente eram muito engraçadas. Eu só tenho a agradecer primeiro a sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan News, sempre com um tema, né, que ajuda a gente a pensar e que a gente possa realmente ter ajudado a você a bolar ideias, a se soltar, a ser criativo aí nessas férias ao lado dos seus filhos, das suas filhas, com os netos também. Volte a ser criança e relembre as brincadeiras do passado. Salvione Tenório, psicopedagoga, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, Salvione. Obrigada. Valeu. Agora são 8h29.